Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. A última vez que a doutora Ilka, o Espírito Santo, esteve aqui, foi envolta, toda a nossa conversa foi permeada, né? Ela estava assim num pacote de muita alegria, de muita satisfação, de gratificação, porque a doutora Ilka ela tinha sido, vejam bem, apontada com outras profissionais da medicina no Brasil para receber um prêmio, uma outorga muito importante por algo que ela fez em prol das pessoas. E vamos para ver se a minha memória é boa. Eu não combinei nada disso com a doutora Ilka, mas se bem me lembro, foi um prêmio que tinha o apoio da Avon. Da Avon e da UOL. E da UOL. E eu estou indo bem, né, doutora? Está indo bem. E esse prêmio era voltado por uma atitude que ela teve durante a pandemia de fazer, não medir nem empenho, nem desempenho para levar de Manaus 21 mulheres para ter o tratamento continuado lá no sul do país, porque aqui não havia nenhuma condição de dar prosseguimento ao tratamento. Ela conseguiu com seus pares lá em São Paulo e acabou que essas mulheres continuaram o tratamento e vai ver, tiveram as suas vidas salvas. Sim. Por causa dessa atitude da doutora Ilka, que fez de tudo para levá-las e conseguiu levá-las para a continuidade desse tratamento. Então, agora eu quero saber dela o seguinte, que eu li, isso aqui foi quando ela veio para a entrevista. Uma entrevista que ela tinha sido apontada, nós falamos, ela contou a história, da razão pela qual ela tinha sido apontada. Aí ela foi embora e agora ela volta para abordar outros assuntos muito importantes aqui com a gente. Mas, antes de tudo, eu quero que ela confirme essa notícia que eu recebi. A doutora Ilka Espírito Santo é o seguinte, ela é médica mastologista, que tem um histórico de muita dedicação, de muito profissionalismo e com resultados grandiosos e benéficos para a sociedade, atuando na Fundação SECOM. Então, é uma pessoa que ouvi-la antes de mais nada, um grande privilégio aqui na Hora do H e logicamente, para todos os nossos leitores e leitoras do Portal do Holanda. Doutora Ilka, seja muito bem-vinda. Eu já fiz esse preâmbulo, já preparei a pergunta, a senhora já sabe qual é a pergunta. Me diga uma coisa, a senhora foi a ganhadora dessa indicação da Avon UOL e eu gostaria muito de saber o seguinte, a repercussão foi estrondosa. E na Fundação SECOM, e para essas mulheres, o que significou, né, o recebimento dessa premiação, doutora Ilka? Olha, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Na verdade, eu só fui um nome, mas as verdadeiras ganhadoras foram as mulheres que conseguiram seu tratamento. Eu consegui ganhar esse prêmio, fiquei muito feliz, né? Foi as mulheres inspiradoras na área de inovação em câncer de mama. Então, assim, eu concorri com duas colegas maravilhosas, né, de São Paulo, excelentes profissionais, de ponta, de pesquisa, e a gente foi agraciado. Na verdade, o Amazonas foi agraciado com esse prêmio. Foi um prêmio voltado para a ação humanitária, não é isso? Para a ação que a gente teve. Não é, doutora? Foi. Que vocês Eles tiveram. Valorizaram. E foi muito, muito emocionante, foi lindo, porque primeiro que eu não tinha ideia que isso ia surgir esse efeito todo, que ia ter esse prêmio. Quando a gente fez a ação, fui pensando nas mulheres, então esse prêmio surgiu, foi uma grata surpresa. E mais grata ainda foi ter sido a ganhadora do prêmio, mas o prêmio não é meu. O prêmio, na verdade, foi da Fundação SECOM e de todas as mulheres que ganharam a chance de tratamento no momento mais difícil que nós vivemos. Durante o auge da pandemia, não foi, doutora? Foi o auge da pandemia. Então,
Elas foram as grandes vencedoras disso, sem dúvida. Doutora, como elas estão agora? Elas estão ótimas, já tem dizer? um ano e pouquinho que elas vieram. E depois dela outras foram? Como é Sim, que é? Ou não foi preciso? Não foi mais necessário, porque a gente, graças a Deus, está trabalhando normal dentro da Fundação SECOM, a todo vapor. E assim, elas estão muito bem, todas terminaram o seu tratamento, a segunda etapa do tratamento aqui conosco no SECOM, estão muito bem. Estão agora só fazendo o controle, que é normal para esses pacientes depois do tratamento, né, de terminar esse tratamento. Elas estão muito bem, graças a Deus, todas. Não teve nenhuma das nossas meninas, que eu acertei o número, 21 mulheres? Foram 26. 26 mulheres. Elas foram para o INCA, não foi para São Paulo, foi para o INCA, né? O INCA é no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, através de acordos, de contatos com o Ministério da Saúde, a própria Secretaria do Estado e a direção do INCA, na pessoa do Dr. Marcelo Belo, que é o diretor do INCA 3, né, que faz só parte de mastologia. Então, foi realmente assim, foi uma coisa muito boa, foi maravilhoso. Doutora, surgiu a oportunidade para que essas mulheres fossem levadas. Sim. E o doutor Marcelo foi o grande artífice disso tudo, né? Foi. Aí a senhora insistiu, conseguiu as vagas. A gente foi pedindo aqui, chegou a 26. Aí ele disse, traz essas meninas para cá. E foi isso que a senhora fez, não foi, doutora? Foi isso que a gente fez, em associação com o Ministério da Saúde, na época que estava aqui no Amazonas, a Secretaria, a Força Aérea Brasileira, que levou essas mulheres. Ou seja, foi uma ação conjunta, foram muitas pessoas envolvidas. Então, eu recebi esse prêmio em nome de todas essas pessoas. Todos foram vencedores, porque cada um de nós teve uma participação importante, primordial, para que a gente conseguisse o sucesso da ação. Que era uma coisa assim, muito inocente, porque a gente nunca imaginou. Que teria um prêmio envolvido, né, doutora? Logicamente. Eu imaginei que iriam ser inicialmente só 7 pacientes, tipo assim, resolvi a vida de 7, tá bom. Quando eu vi que eu podia resolver mais de 7, foi crescendo até chegar no 26. Doutora, foi assim, elas não foram juntas, não. A senhora conseguiu tantas vagas, depois mais vagas, depois mais vagas. E se tivesse mais vagas, eu teria tido mais gente. Teria, claro. Infelizmente, isso não diminui, né? Então, a gente foi tentando resolver um problema imediato. Né, aquele problema que estava acontecendo pontualmente das cirurgias que tinham sido adiadas naquela semana. E aí conseguimos. Quando eu vi que deu certo, eu falei, eu vou tentar de novo, porque o não eu tinha como resposta, né? Eu vou atrás do sim. Maravilha. E aí o sim chegou, aí deu 14, eu falei, puxa, mas eu tinha mais, deixa eu levar mais. E assim a gente foi até formarmos 26 mulheres e todas foram muito bem recebidas lá. O tratamento foi muito bom, as cirurgias todas, sem nenhuma complicação, porque E elas precisavam dessa cirurgia, não era, doutora? Elas precisavam, porque a gente tinha essa coisa do tempo. Sim. E isso nos deu, assim, um respiro, porque a gente ficou praticamente 1 mês e meio, quase 2, sem cirurgias. Meu Deus, eu me lembro. E todo mundo viveu aquilo, foi muito traumático. Eu acho que ninguém nunca vai entender o que o Amazonas vivenciou naquele mês de janeiro e fevereiro. Foi terrível, só quem estava aqui que entende o que a gente viveu. E isso foi bom, no sentido de ser bom, que o INCA, o Ministério, se sensibilizou, né? E entendeu a gravidade do que estava se passando conosco e nos estenderam a mão. Então isso foi maravilhoso. Doutora Ilka, parabéns, tá? Muito obrigada. Eu lhe admiro muito, a senhora sabe disso. A senhora, isso foi tudo merecido. E as mulheres, graças a Deus, também toda a equipe da FSECOM. Sim. E o doutor Marcelo, que eu nem conheço, Marcelo foi fabuloso, ele é o diretor, né? do INCA. Ele é maravilhoso. Que bacana. Eu sou uma pessoa, quando se fala de FSECOM, entusiasta. Eu sou apaixonada pelo trabalho que eu faço, no hospital que eu faço. Eu amo o SECOM. Mas está na sua cara isso, doutor. O senhor não pode negar isso de jeito nenhum. Mas isso não é uma característica só minha. Né? Claro. E todo mundo que trabalha no SECOM ama o SECOM. É um amor que a gente não sabe nem explicar, sabe, Humberto? Nem precisa, né, doutora? É uma coisa assim, só entende quem vive, porque é muito forte você poder ajudar. Sim. E a gente vivencia isso diariamente. Então, só trabalha no SECOM mesmo quem tem um perfil para trabalhar lá. Porque você pode ser tecnicamente muito bom. Tem muita gente boa que infelizmente não está lá, queria que eu tivesse, né? Mas você tem que ter um perfil para fazer esse atendimento, para sentir o que é estar dentro de um hospital de oncologia, que não é fácil. Não é fácil. Não é. A gente mata um leão por dia. E, então, assim,
Você tem que ter esse desapego com o resto e um apego com o próximo, que no caso... Com aquela realidade, com aquela realidade diária. dos pacientes diária. Então, baseado nisso, deixa eu perguntar para a senhora, doutora Ailka, o seguinte. Como a senhora tem classificado, depois do passado vendaval e tudo mais, a volta à normalidade, quer dizer, normalidade de diagnóstico e tudo mais. Me diga uma coisa, o câncer de mama no Amazonas está recebendo o combate devido, necessário? A senhora está muito otimista acerca do que está sendo feito na FSECOM? Sim. E esse seu otimismo é baseado nas perspectivas de que o câncer de mama na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, tem uma tendência que é justamente diminuir a ocorrência de diagnóstico, ou os processos de prevenção estão sendo bem situados, bem desenvolvidos? Trace um desenho disso. Na verdade, agora, doutora. Até agora há pouco, eu estava discutindo sobre essa estratégia. A estratégia do atendimento das pacientes com câncer de mama e de colo sofreu uma mudança. A partir de final de fevereiro, agora início de março. Para melhor, doutora? Para melhor, eu acredito que sim. Porque antigamente tudo drenava para a Fundação SECOM. Infelizmente, eu gostaria de ter mais profissionais comigo. Eu não tenho. Até peço que eu tenha mais. Mas, infelizmente, não temos. E não é só mastologista, a gente precisa de toda a rede, né? Eu incluo enfermeiros, técnicos, clínicos, pessoal técnico, ou seja, mais pessoal... Um ambiente multidisciplinar mesmo, né, doutora? Então, a gente, agora com a gestão do Gerson, a gente conseguiu, junto ao Estado, a FES, mudar esse fluxo. Instituiu, agora a gente chama de FDM, junto com a FENSA também, que é uma nossa grande parceira, que é Serviço de Diagnóstico de Mama, FDM. Então, o que é isso? A gente tem algumas unidades polos, que são as policlínicas, que as pacientes, por exemplo, elas vão à UBS, fazem seus exames de rotina ou têm alguma queixa, são atendidas na UBS, identificando que elas têm alguma alteração na mama, de imagem, ou seja, ou palpável, elas são encaminhadas para esse FDM. Chegando lá, vai ter um colega mastologista qualificado que vai avaliar e ver a necessidade de realizar uma biópsia para fazer o diagnóstico com certa agilidade. E aí, esse diagnóstico, aí ele pede uma biópsia, que é aquela biópsia com agulha de punção, que chama de core biopsy. E se essa lesão é palpável ou é vista a ultrassonografia, o próprio FDM é qualificado para realizar essa biópsia, tá? E esse material é mandado para o Hospital Delfina, que realiza o histopatológico, que é a biópsia. Se essa lesão, se a paciente apresenta uma lesão na mamografia, que a gente chama de microcalcificação, uma lesão impalpável, que só é vista na mamografia, essa paciente vai ser regulada através do CISREG e vai ser encaminhada para a Fundação SECOM. Nós temos vagas específicas para essas pacientes. E com isso, a gente vai diminuir o nosso número de pacientes dentro da Fundação SECOM só para fazer o diagnóstico. Ou seja, a tendência é que as mulheres, ao chegar na Fundação SECOM, já cheguem com o seu diagnóstico. Isso vai determinar uma agilidade nesse atendimento. Quando eu falo em agilidade, é diminuir o nosso tempo para esse diagnóstico, consequentemente, para o início do tratamento. Doutora Ailka, mas a porta de entrada, então, é na UBS? Vai ser na UBF. É a UBF, FDM, FDM, Fundação SECOM. Ok. Só que eu estava até agora, há pouco, discutindo isso com o pessoal da FES e da FENSA. Claro que ainda não, a gente instalou isso, mas ainda não está funcionando a 100%. Okay. A gente tem consciência, então a gente identificou alguns problemas, a gente está tentando alinhar esses problemas e a gente acredita que o futuro será a gente, dentro da Fundação SECOM, só atender paciente diagnosticada. Olha! Então isso vai ser muito bom, porque, por exemplo, lá na Fundação SECOM, essas lesões que são impalpáveis, que a paciente não sente nada, fez a sua mamografia, sentiu alguma coisinha, viu alguma coisinha lá, a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico, eu tenho que internar essa paciente e fazer uma cirurgia diagnóstica. Eu tiro aquela área, mando fazer a biópsia. Dentro do nosso serviço de mastologia, isso equivale a 15% do nosso atendimento cirúrgico, ou seja, são 15% de pacientes que ocupam leito cirúrgico, vaga grande. Né, doutor? Que aí, se eu não tiver que fazer isso, por exemplo, são 15% de pacientes que eu posso operar de câncer, ou seja, eu vou diminuir essa fila. E se a gente consegue que esses diagnósticos sejam feitos fora da Fundação SECOM, essa paciente chega para mim pronta.
Então, eu vou conseguir dar mais agilidade a esse diagnóstico. Então, isso vai ser muito positivo. Esse é um ponto. Ponto 2, que eu vou falar, que eu não sei se... Mas eu vou falar. Fale. A gente conseguiu, através de uma emenda parlamentar, a aquisição de um mamógrafo de alta resolução. Ponto pacífico isso? Sim, graças conseguiu, a Deus, né, doutora? Depois de muita luta, onde muitas pessoas se envolveram, muitos pedidos, e a gente conseguiu. Esse mamógrafo também vai fazer diferença na vida dessas mulheres. Então, por exemplo, hoje a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico para fazer esse diagnóstico, como te falei antes. Sim. Quando a gente tiver esse mamógrafo em pleno funcionamento, eu não vou precisar mais fazer cirurgia dessas mulheres. Através de uma biópsia, que é com anestesia local, eu vou tirar esses fragmentos, que são impalpáveis, e mando fazer exame. Ou seja, já dei mais 15% de vaga no meu montante para a realização de novas cirurgias. A senhora me cutucou agora, eu vou reagir. Essa emenda parlamentar, né? Esse dinheiro, porque a emenda parlamentar envolve a verba para a fundação. Para a compra de um mamógrafo moderno, dos mais atuais. Não mais é isso? atuais. E qual foi o deputado que escreveu? Você me pegou. Peguei a senhora, não tem problema, eu vou descobrir. Mas foi um deputado, né, que através de uma emenda parlamentar... porque eu não tenho certeza, eu tenho medo de falar o nome. Entrevista ao vivo é assim, então se a senhora não sabe, não diga. Se a senhora não tem certeza, não precisa. Falar. Mas foi uma emenda parlamentar de um deputado que passou esse dinheiro para a fundação. Sim. E a pergunta é a seguinte, na verdade. Esse dinheiro já está na fundação, doutora? Já está na fundação. Já está na fundação. Depois de meses de luta. Na conta da fundação. Na conta da fundação. Maravilha. A gente vai fazer a aquisição, aí você sabe, leva um tempo. Claro. Então eu não sei exatamente quando que a gente vai fazer essa compra. Quer dizer, o mamógrafo vai ser comprado esse mesmo, esse ano. Esse ano a gente vai ter Acabou. esse mamógrafo, isso vai fazer uma grande diferença para o atendimento dessas mulheres. Puxa vida. Então isso vai ser muito bom. Benza a Deus. Doutora, é o seguinte, as mulheres... Eu tenho um assunto aqui que eu estou doido para lhe perguntar, eu vou já lhe perguntar. Mas as mulheres devem continuar a fazer o exame de toque quando estiverem tomando banho, quando se olharem no espelho. Esse exame tem que ser constante, não é isso? Nada doutora? mudou. Não pode parar, não mudou nada. A tecnologia, ela vem para nos ajudar, mas o autoexame é o nosso parceiro. O autoexame. É o nosso parceiro, é muito importante a mulher se conhecer. Qualquer coisa diferente, procure um atendimento. Imediatamente. E nesse atendimento vai ser sanada todas essas dúvidas. O autoexame é essencial. Apesar de toda a tecnologia, de todos os aparelhos que a gente tem, o autoexame ainda na ponta tem. dos dedos das pessoas. Está nas suas mãos. Nas suas mãos. Nas suas mãos. Você pode fazer diferença nesse sentido. Muito essencial. Legal. Doutora Ilka Espírito Santo, eu quero saber o seguinte. Eu tropecei num assunto chamado termografia. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Isso já me deixou em estado de alerta. Põe em mesa. Eu já fiquei naquele estado da põe em mesa. Então, olha, o que eu li foi o seguinte, doutora. Aí pensei logo na senhora. Atenção. Termografia não é adequada para o rastreamento de câncer de mama. Parecer sobre termografia da mama. Ministério da Saúde, Comissão Nacional de Mamografia, CBR, Febrasgo, SBM. Isso. Você fica mais linda quando está bem informada. Espalhe essa mensagem, compartilhe. Vou ler a mensagem. Atenção. Termografia não é adequada para o rastreamento do câncer de mama. Primeira pergunta, doutora, o que é termografia que eu imagino mulheres estão usando ou acreditando que é adequada, e nós temos uma notícia aqui, embasada pelo Ministério da Saúde, que não é adequada a termografia para o rastreamento de câncer de mama. O que é termografia? A termografia foi usada na década de 70, 80, mas não seguiu à frente. Ela é uma metodologia que utiliza a avaliação através de infravermelho, pensando na vascularização que aquele tecido apresenta. E a ideia da termografia é tentar identificar lesões iniciais, ou até avançadas, mas iniciais, que é a ideia. Que acredita-se que quando você tem um tumor, você modifica a vascularização. Perfeito. Ok.
mas nem sempre as coisas são dessa forma, tão bem desenhadas. E que se você faz uma termografia, que é um exame mais simples, que tem um custo, a princípio, segundo o laboratório, um custo mais baixo do que a mamografia, você pode fazer o diagnóstico. Então, esse parecer que você avaliou, que você falou, foi um parecer definido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela FEBRAS, que é a Associação da Ginecologia e Obstetrícia a nível Brasil, e da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, essa sociedade... São entidades de grande credibilidade, né, doutora? São as pessoas, né, as pessoas pensantes sobre essa área, que definem diretrizes no nosso país. Então, sempre quando se fala em diretriz, se fala em ciência, em comprovação, em certificação. A termografia, ela está sendo avaliada por um grupo de pessoas fazendo trabalhos científicos. Perfeito. Como tem muitos trabalhos científicos em todo o país, em todo o mundo. Aqui tem escrito uma coisa aqui. O uso da termografia como método de rastreamento e diagnóstico do câncer de mama deve ser restrito ao ambiente de pesquisa. É isso mesmo, doutora? Exatamente, a pesquisa. A gente, quando se fala em rastreamento, a nível mundial, não se fala em outra palavra mágica, mamografia. Não existe nenhum método superior à mamografia para fazer o rastreamento. É padrão ouro de rastreio para câncer de mama. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Claro que a gente tem a ultrassonografia, que é um método complementar, mas eu não posso falar que ele é padrão ouro para rastreio. Ela complementa o meu diagnóstico. Existe a ressonância, ela complementa o diagnóstico. Existe a mamografia contrastada, ela complementa meu diagnóstico. Eu tenho a tomossíntese, complementa meu diagnóstico. Mas quando eu falo rastreio de câncer de mama a nível mundial, a nível de saúde pública, que é isso que a gente tem que ter essa ideia, eu tenho que falar mamografia. Não tem outro método. A senhora usou uma palavra de ouro, né? O que a senhora falou? Padrão ouro. Padrão ouro. É padrão ouro. Esse é o padrão ouro. É o padrão ouro, a mamografia. Então, a termografia, existe um grupo que está fazendo alguns trabalhos, isso orientado por uma empresa, vale ressaltar. E você bem sabe agora com essa coisa do Covid... A senhora está falando da termografia agora. Ok. Tudo que a gente... Qualquer medicação, a nossa dipirona, ela tem que ter um aval que diga a dipirona, ela abaixa a sua febre. Eu tenho que ter um trabalho que me mostre isso. Tem que ter respaldo científico para isso. Tem que ser avaliado por provado e comprovado, né, doutor? Exatamente. E a gente viveu isso muito com o Covid, com a vacina, isso, serve ou não serve. Então, isso teve até esse lado positivo. A termografia não foi aprovada pela Anvisa. Não foi, doutor? Não foi. Até agora? Até agora, não foi. Os trabalhos científicos que estão sendo realizados ainda não chegaram à sua conclusão e nem tem o que a gente chama de número suficiente de pessoas avaliadas para dizer que a termografia é avaliada e deve ser usada para rastreio. Pode ser que daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu volte aqui e diga para você, hoje temos um novo método, Humberto, a termografia. Mas eu tenho que falar o que nós temos hoje. De real. A termografia não deve ser usada como método de rastreio. Ela não pode... não substitui a mamografia, ela doutora? Ainda não substitui a mamografia. Nenhum método. Como eu estou te falando, por exemplo, a ressonância a gente utiliza. Mas para pacientes específicas, pacientes que são consideradas de alto risco, pacientes mais jovens, mas sempre falando, olha, isso aqui a gente não pode falar que é rastreio. Então, a gente tem que pensar em termos de saúde pública. Então, a termografia, ela foi divulgada por uma empresa, inclusive nós tivemos uma reunião virtual com um grupo nosso do SECOM, o pessoal da secretaria e essa empresa. Esse assunto já foi tratado dentro do SECOM, Eles queriam trazer isso para o Amazonas, para facilitar o diagnóstico, né, no interior. E foi uma reunião um pouco pesada, no sentido de que depois da explanação da pessoa que estava falando, a primeira coisa que eu perguntei, tem registro na Anvisa? Eu quero comprovação científica. Porque as pessoas não podem achar que... Porque eu descobri uma coisa que pode ser sensacional, repito. Daqui a um ano eu posso vir aqui desmentir tudo isso que eu estou te dizendo. Mas para eu desmentir isso, eu tenho que ter nas minhas mãos dados para dizer, né? E eu não tenho dados hoje. E, doutora Ilka, se não tem o carimbo da Anvisa, não deve entrar nem em pauta, né? Nem pauta. Não tem carimbo da Anvisa, não tem o aval das sociedades médicas, porque tudo que a gente fala dentro de uma sociedade é como
uma plenária. São vários profissionais, experts, falando daquele tema, são pessoas estudiosas, qualificadas, de renome nacional e internacional, avaliando aquela metodologia. E isso, infelizmente, ainda não foi comprovado. Então, por isso que a sociedade, isso foi um debate dentro das sociedades médicas, porque quando se lançou a demografia como se fosse assim, a descoberta do mundo. E não é isso. Pode até ser que no futuro seja. Hoje, não. Então, hoje a verdade é a seguinte, a mamografia salva vidas. Isso. E é o único método de rastreio. A demografia está ainda em fase de comprovado, inclusive, método comprovado. A mamografia. Exatamente, a demografia ainda estamos em fase de estudo clínico. Nós não temos respaldo científico para validar essa metodologia. Pode ser que no futuro sim, mas hoje não temos ainda. Doutora, a senhora concorda com esse resumo aqui? A termografia não demonstrou, até o momento, nenhum benefício adicional no rastreamento e diagnóstico do câncer de mama. Isso fecha a questão? Fecha a questão. E isso foi definido por um grupo de experts, como eu estou te falando. Claro. Não fui eu, foi um grupo de pessoas do Brasil inteiro que definiram isso. Não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Então, se você vai para um congresso, você espera que venham coisas novas. Você pode perguntar num congresso a nível internacional, você fala de termografia, as pessoas vão rir, que isso não existe. Doutora Ilka Espírito Santo, 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que a senhora se perdeu vindo para cá, mas já me achei. Mas a senhora se achou. E eu já sei que os seus alunos, uma hora dessa, devem estar dizendo, Humberto Amorim está mantendo ela lá há muito tempo, os seus alunos estão me esperando. Vá para os seus alunos. Eu vou aplicar a prova para eles Muito hoje. Obrigado, muito obrigado. Olha, muito mais obrigada uma pela vez, doutora. oportunidade. Sempre um prazer vir aqui. Obrigado, e a gente doutora. poder falar de coisas que podem chegar às outras pessoas de maneira errada. A gente tem esse poder, né, de falar, vocês dão esse espaço. Agradeço em nome da Fundação SECOM sempre esse carinho, que a gente é sempre recebido aqui, a gente está sempre de portas abertas. Leve o meu carinho para todos os seus pares, doutor Gerson Mourão, doutora Mônica Bandeira de Mello e todas as outras pessoas lá. Não, com certeza, tá bom, vou doutor? levar. Muito obrigada. E fique por lá, porque de vez em quando eu vou cutucar a senhora. Ah, não, estamos lá. Tá bom? Obrigado, tá bom? doutora. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.